Fala pessoal, dia 31 de julho de 2019 foi o dia em que o cupom diminuiu a taxa Selic para 6% ao ano, atingindo a nova mínima histórica da taxa básica de juros brasileira, que até então estava em 6,5% ao ano, né? Devido a muitos questionamentos que recebi nesses últimos dias, né, sobre essa queda da Selic, resolvi gravar esse vídeo para falar o que muda daqui para frente e qual é o efeito que uma diminuição da taxa Selic tem na economia e nos seus investimentos. Bom pessoal, Rafael Scaramelli aqui. Se ainda não for inscrito aqui no canal, clica aí embaixo para se inscrever. Antes da gente dizer o que muda e quais os efeitos da diminuição da taxa Selic, né, preciso dar uma pincelada no que de fato ela é, né? Tem um vídeo mais antigo aqui no canal, mas em resumo, a Selic é a taxa mãe da economia brasileira. Ela é a taxa que controla todas as outras taxas, tá? Como por exemplo as taxas de empréstimo, financiamento, etc, né? Porém, o único e principal objetivo que ela tem é de controlar a inflação. Se a inflação sobe, a taxa Selic também sobe, desestimulando o consumo da população e freando a inflação. Se a inflação diminui, não há motivos para manter a taxa Selic alta e, consequentemente, ela diminui também. Basicamente, pessoal, é essa a função da taxa Selic. Beleza, mas você deve estar se perguntando como a Selic influencia as outras taxas da economia, né? Simples, justamente porque as outras taxas usam a Selic como parâmetro. Ou seja, os bancos utilizam a Selic como parâmetro para determinar as taxas de juros dos seus serviços e dos seus produtos, tanto os empréstimos quanto os produtos de investimento. Beleza, mas por que houve essa queda, né? A queda já estava sendo prevista pelo Banco Central, né, devido à inflação estar extremamente baixa, bem abaixo da meta da inflação, né? E por isso não havia grandes motivos em manter a taxa Selic em 6,5%. Acredito que o que acabou concretizando a decisão do cupom de diminuir a Selic foi justamente os avanços nas reformas estruturais do país, né? Como por exemplo a reforma da Previdência. Essa diminuição tem que ser vista com bons olhos para a economia, tá? Pois demonstra que o país está preparado para retomar o crescimento, com a inflação controlada, os juros diminuindo e estimulando o consumo. Pois o crédito fica mais barato, com o crédito mais barato, mais empresas podem ser abertas ou ampliadas, né? Mais empregos são gerados, mais a população consome, mais indústrias produzem e, consequentemente, aumenta-se o PIB do país. Quando a taxa Selic sobe, tudo isso acontece ao contrário. O crédito fica caro, desestimula a abertura de novos negócios, gera desemprego e diminui o consumo da população, né? Portanto, temos que olhar com bons olhos para essa diminuição da Selic. Beleza, Rafael, eu entendi que a diminuição da Selic é um sinal de que a economia brasileira pode voltar a crescer, mas e meus investimentos vão ficar menos rentáveis? E a resposta é sim. Basicamente, todas as aplicações em renda fixa são afetadas pelo corte da Selic, tá? Aplicações como o Tesouro Selic, que tem sua rentabilidade diretamente ligada à taxa Selic, passarão a render menos, e os outros investimentos como CDBs, LCIs e LCAs, que normalmente são atrelados ao CDI, também terão suas rentabilidades diminuídas, pois o valor do CDI acompanha de perto o valor da taxa Selic. Além, é claro, das outras aplicações que são afetadas indiretamente pela diminuição da Selic, como, por exemplo, os títulos pré-fixados e os títulos atrelados à inflação. Então, resumindo, pessoal, não tem muito para onde correr na renda fixa, tá? Para objetivos de formação de reserva de emergência e objetivos de curto e médio prazo, a renda fixa continua sendo uma boa opção. Sim, o rendimento diminuiu, mas a partir de agora, se você quiser ter um pouco mais de retorno, você vai ter que se expor um pouco mais aos riscos e começar a se familiarizar com a renda variável, pois o Banco Central já deixou claro que existe possibilidade da taxa Selic diminuir mais ainda até o fim do ano. Nesse momento da economia do país, né, a gente está vivendo uma tendência de juros baixos e de reformas estruturais sendo feitas, né? Claro que é apenas um começo, mas as perspectivas são de melhoras que vão acabar estimulando ainda mais o crescimento econômico e atraindo mais capital estrangeiro para o país, principalmente para a Bolsa de Valores, né? Portanto, se você ainda não investe na Bolsa, essa é a hora de você começar a pensar a respeito. Claro, se você está começando e não tem tanto conhecimento, vá com calma, forme sua reserva na renda fixa e depois comece aos poucos a sentir a renda variável, né? Enfim, pessoal, corte na taxa Selic acaba diminuindo a rentabilidade das aplicações de renda fixa, mas ao mesmo tempo é um excelente sinal de melhora econômica do país.
que é o mais importante, né? Se a gente comparar a nossa taxa de juros com alguns outros países do mundo, né, ela tá bem alta ainda. Existem países mais desenvolvidos onde a taxa de juros é negativa, ou seja, você paga para investir o seu dinheiro. Então não há motivos para se preocupar em relação a isso, tá, pessoal? Eu sei que por estarmos acostumados a taxas maiores no passado, né, onde a Selic ficava sempre acima de 2 dígitos e os ganhos na renda fixa eram garantidos, né, a gente fica meio insatisfeito com ela a 6% ao ano agora. Mas para o país retomar o crescimento e quem sabe um dia se tornar um país melhor, né, isso tem que acontecer. Então não há discussão em relação a isso. Bom, me conta aí nos comentários o que você achou dessa queda da Selic, né? Para você foi bom, para você foi ruim? Deixa nos comentários aí. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu gostei, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo e um forte abraço.